Olá, o programa de hoje apresenta um julgamento que põe fim a uma controvérsia antiga no Poder Judiciário. O pagamento do 13º das férias aos agentes políticos, como prefeitos e vice-prefeitos. Até o julgamento no plenário do Supremo, que reconheceu a validade do pagamento, alguns municípios concediam os benefícios aos políticos locais, mas a matéria era questionada na Justiça a partir da decisão do STF, que ganhou a repercussão geral. A orientação deverá ser seguida pelos 5.570 municípios do país. O regime remuneratório dos agentes políticos é totalmente distinto dos servidores públicos. Entendo que não se aplica a eles o pagamento de férias e de 13º. O sistema remuneratório por subsídios aos agentes políticos, ele foi inaugurado pela emenda constitucional número 19, com a finalidade de permitir maior transparência na remuneração de certos cargos públicos. O agente público, inclusive o agente político, não deve ter condições mais favoráveis do que a dos demais trabalhadores, mas também não precisa ser pior. Eu acho que a norma é legítima. Você vai ver nesta edição como votou cada ministro do Supremo. Vai entender melhor como foi a interpretação do artigo da Constituição Federal que trata da remuneração dos detentores de mandato eletivo. E ainda, qual será o impacto financeiro aos municípios após o julgamento no plenário do Supremo. O pagamento do 13º salário e o abono de férias são benefícios comuns e aguardados pelos trabalhadores, sejam eles das empresas privadas ou que integram o serviço público. Mas a constitucionalidade do recebimento dessas verbas pelos agentes políticos, que também exercem uma função pública e são considerados agentes públicos, era alvo de posições diferentes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Toda decisão, toda questão jurídica que é controvertida, como era essa, gera situações desiguais, né? Alguns tribunais de justiça eventualmente reconhecendo o direito em um estado e em outros estados não, tribunais de contas reconhecendo como legítimo em um determinado estado e em outros não, o que gera uma certa insegurança, vamos dizer, seja por parte daqueles que recebem e que ficam com receio de serem questionados judicialmente e de que terem que devolver essas verbas, na medida em que poder se entender que era ilegítima, quanto daqueles também que deixavam de receber, muito embora tenham direito de receber a verba. Então, essa situação de instabilidade, vamos assim dizer, termina com esse julgamento. No centro do debate está o texto do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. O dispositivo diz que o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37 da Constituição. O artigo 39, ele no parágrafo 3º, estende aos ocupantes de cargo público determinadas garantias previstas no artigo 7º da Constituição, entre as quais estão previstos lá 13º, férias, enfim, entre outras garantias. Há uma discussão se isso se aplicaria à categoria denominada de agente político, que é onde se enquadra prefeitos e vice-prefeitos. Para alguns, não haveria esse enquadramento de agente político na previsão do parágrafo 3º. Essa diferenciação entre a terminologia utilizada no parágrafo 3º, ocupantes de cargo público, e a nomenclatura utilizada de agentes políticos, faria com que não houvesse essa extensão de certos direitos a essa categoria. Esse foi o dilema suscitado, ou pelo menos das questões suscitadas no julgamento, pelo que eu pude acompanhar. O Brasil tem hoje 5.570 municípios. Os prefeitos e vice-prefeitos têm a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. A remuneração deles não tem ligação com o tamanho da região, mas o teto é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Para entender melhor as atribuições, competências e a remuneração desses políticos, eu conversei com o professor de Ciência Política, Leandro Coelho. O prefeito, em primeira instância, é quem vai tomar a decisão de como vai ser gerido o orçamento, como vai ser tratada a segurança, questões de educação, transporte público, naquele período para que ele foi eleito dos 4 anos, certo? Então, é a pessoa que vai dizer como vai funcionar a máquina pública naquele período. E com as diferenças entre o agente político e o servidor público, o professor acredita que o debate sobre o pagamento do terço de férias e do 13º salário se deve às peculiaridades de cada atuação. O que eu vejo é um debate conceitual entre serviço e servidor público e a atribuição. Você tem um servidor que é contratado, concursado, é um analista, é um engenheiro, é um arquiteto, um professor. E você tem a função pública, que ele é prefeito, certo? Ele precisa descansar? Precisa, mas ele deixa de ser prefeito nesse inteirinho? Não. Ele vai estar sendo constantemente requisitado. E qual é a consequência de você ter esse direito reconhecido a eles politicamente? Começa a criar uma área nebulosa entre o servidor que é concursado, responde a algumas atribuições, e o prefeito, que em última instância ele é responsável por toda a gestão pública. As classificações são variadas, né? Então há doutrinadores que colocam como gênero agente público e dentro de agente público, agentes políticos, servidores públicos, né? E classificando aí de forma distinta as várias espécies de agente público, né? E com alguns reflexos no regime jurídico aplicável a cada qual. Mas que, a meu juízo, não impactam na interpretação da Constituição quando ela garante aos trabalhadores, e aí repito, abrangendo todas as categorias, determinadas garantias. O debate sobre essa matéria teve início aqui no plenário do Supremo a partir do julgamento de um recurso extraordinário que questionou a constitucionalidade de uma lei do município de Alecrim, no interior do Rio Grande do Sul. A norma instituiu o pagamento de verba de representação, 13º salário e adicional de férias aos ocupantes do executivo local, prefeito e vice-prefeito. A matéria foi questionada no Tribunal de Justiça do Estado, que declarou a inconstitucionalidade da norma. O município de Alecrim, então, resolveu recorrer ao Supremo. A Lei Municipal de Alecrim, número 1929, de 2008, foi derrubada pelo TJ sobre o entendimento de que iria contra o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, aquele que estabelece que detentor de mandato eletivo só pode ser remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul rebateu o argumento e defendeu a validade da lei local. Houve a limitação da remuneração dos agentes mencionados no tal dispositivo a uma parcela única. No entanto, a Constituição Federal não dispõe sobre a periodicidade dessa parcela, tampouco sobre o número de subsídios a serem percebidos por ano, e no fim nada refere quanto ao direito a férias. A partir dessas premissas, poder-se-ia concluir primeiramente que é possível o pagamento do 13º subsídio, pois será uma parcela única paga ao agente. Segundo, as férias não afetariam o valor do subsídio, tampouco faria o seu acréscimo de 1/3. Não se discute que a Constituição vedou a variação do montante do subsídio, devendo, repita-se, o agente receber um valor fixo. Depois da defesa do município de Alecrim, quem falou foi o relator do recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio. Ele manteve a decisão do TJ do Rio Grande do Sul e avaliou que os políticos não devem ter benefícios equiparados aos dos servidores. Os agentes políticos mantêm vínculo de natureza política com o Estado, pois o que os capacita ao exercício da função não é a habilitação profissional nem a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos eleitos pelo povo. Os detalhes do voto do relator e dos demais ministros do Supremo você vai ver no próximo bloco. Até já! Prefeitos e vice-prefeitos têm direito ao adicional de férias e o 13º salário. Grandes julgamentos do STF está de volta com os detalhes sobre essa decisão recente do plenário do Supremo. O julgamento começou em fevereiro do ano passado e foi concluído na primeira sessão plenária de 2017.
O recurso extraordinário foi apresentado pelo município de Alecrim, interior do Rio Grande do Sul. O município editou uma lei prevendo que o prefeito e o vice-prefeito teriam direito de receber terço de férias, 13º salário e verba de representação. A norma foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Gaúcho. No Supremo, o relator, ministro Marco Aurélio, concordou em manter a inconstitucionalidade. Ele entendeu que os políticos não têm natureza profissional com o Estado, apenas relação política e eventual. Por isso, não podem ter os benefícios equiparados ao dos servidores. Os chefes do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal e Distrital, os respectivos vices, os auxiliares imediatos, ministros e secretários, os deputados federais e estaduais, os senadores e os vereadores integram a categoria dos chamados agentes políticos, que não se confunde com a dos servidores públicos em geral. Os agentes políticos mantêm vínculo de natureza política com o Estado, pois o que os capacita ao exercício da função não é a habilitação profissional nem a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos eleitos pelo povo. Os agentes políticos, portanto, estão submetidos à regra do parágrafo 4º do artigo 39, mas não figuram no rol de beneficiários da exceção criada pelo parágrafo 3º do 39. A divergência foi aberta com o voto do ministro Roberto Barroso, que foi acompanhado pela maioria no tribunal. Ele reconheceu, em parte, a constitucionalidade da Lei Municipal de Alecrim, no Rio Grande do Sul. A Lei Municipal de Alecrim, número 1929, de 2008, previa o pagamento ao prefeito e vice-prefeito de 13º salário, terço de férias e verba de representação, que engloba verbas diversas que podem ser usadas pelos políticos. Esta última, o pagamento da verba de representação, foi negada pelo ministro relator Marco Aurélio e por todos os outros ministros do tribunal. Neste ponto, mesmo aqueles que concordaram com o pagamento do 13º salário e das férias, reconheceram que a verba deve ser suspensa, já que não é uma quantia paga a todos os trabalhadores e servidores. O julgamento do Supremo, nesse caso, ele reconheceu o direito de férias, do recebimento da parcela relativa às férias e 13º, contudo não reconheceu o direito que havia sido previsto na lei municipal, que era objeto da discussão do processo, de um município determinado, de uma verba de representação. Isso por quê? Porque verba de representação não tem assento constitucional, não tem previsão constitucional. E toda a interpretação que foi feita, como eu disse há pouco, é uma interpretação sistemática do texto constitucional, isto é, a própria Constituição prevê o 13º e a parcela de férias como uma garantia do trabalhador, sem fazer qualquer referência à natureza ou a gratificações do tipo de representação. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do 13º salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. De modo que eu acho que os agentes políticos não devem ter uma situação melhor do que a de nenhum cidadão comum. Mas também não devem estar condenados a ter uma situação pior. E se todos os trabalhadores têm direito a um terço de férias e têm direito a 13º salário, eu não veria como razoável que isso fosse retirado desses servidores públicos. Como nós sabemos, estar no serviço público tem muitos ônus, desde exposição pública imensa até muitas vezes remunerações mais modestas do que esta iniciativa privada. De modo que eu não veria, nem como mandamento de moralidade, nem por qualquer outra lógica, a privação desses trabalhadores, que são, conquanto agentes políticos,
dessas verbas. Após o voto do ministro Roberto Barroso, o ministro Teori Zavascki pediu vista em fevereiro do ano passado. O voto dele foi proferido em maio, no mesmo ano. Na ocasião, ele foi favorável ao pagamento do 13º salário e férias aos prefeitos e vice-prefeitos. Eu voto pelo parcial provimento, seguindo a divergência aberta pelo ministro Barroso para reconhecer a constitucionalidade dos dispositivos da lei municipal que determina o pagamento de terço de férias e gratificação natalina a prefeitos e vice-prefeitos. E depois disso, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. A sessão foi retomada há cerca de um mês. O ministro Fux também acompanhou a divergência aberta pelo ministro Roberto Barroso e declarou a validade da lei municipal no que se refere ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas. O sistema remuneratório por subsídios aos agentes políticos, ele foi inaugurado pela emenda constitucional número 19, com a finalidade de permitir maior transparência na remuneração de certos cargos públicos, de hierarquia mais alta e, consequentemente, maior controle sobre os pagamentos realizados no âmbito da atividade administrativa estatal. O que a emenda constitucional fez não exclui a possibilidade de se aplicar o parágrafo 3º aos exercentes de cargos públicos em geral. Por exemplo, nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos subsídio, e nós temos 13º, e nós temos férias. Só não temos essa verba de representação, que eles também não fazem jus. Assegurar ao servidor público os mesmos direitos que tem o trabalhador comum, notadamente em relação ao 13º e e férias, eu penso que seja de justiça e razoável e não se insere, a meu ver, no propósito do Constituinte de coibir os abusos. Tanto que eu, acompanhado pelo ministro Teori e agora pelo ministro Fux, na parte que se criava uma verba de representação, nós estamos declarando a inconstitucionalidade. Mas penso que o 13º e férias é quase que um direito natural. Há possibilidade, sim, de uma legislação como esta aqui, a municipal, prever essas vantagens para prefeitos e vice-prefeitos, sem que isso implique afronta ao texto constitucional. Se faz uma interpretação do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal em harmonia com o parágrafo 3º do mesmo dispositivo. A partir daí, o plenário do Supremo se dividiu. Foram 6 votos a 4. A maioria entendeu que os benefícios não são incompatíveis com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. 3 ministros seguiram o relator. Pela inconstitucionalidade da lei municipal, ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, favoráveis à manutenção da norma na tese que prevaleceu no julgamento. Os ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Tenho para mim que o texto do artigo 39 é a pedra que há no meio desse caminho e não me parece afastável pela dimensão ampliada que se poderia, em tese, dar à expressão servidores ocupantes de cargo público do parágrafo anterior, que é o parágrafo 3º. Aqui, o sentido é de vedar o acréscimo de qualquer gratificação. Portanto, podemos, eventualmente, fazer um juízo de valor e encontrar uma leitura melhor. Mas antes do intérprete na prestação jurisdicional, o legislador constitucional já fez o seu juízo de valor e, no meu modo de ver, é vinculante à prestação jurisdicional. Em primeiro lugar, não me consta que o chefe do Executivo Municipal, o chefe do Executivo Estadual ou o Presidente da República tenham férias. Tanto é assim que, para se afastarem, precisa de licença do Poder Legislativo, não há férias. Não pode-se falar em férias de prefeito. Ele sai, eventualmente, para tratar de assuntos particulares ou por motivo de saúde, ele precisa de licença da Câmara.
municipal. Em segundo lugar, a meu ver, com devido respeito pela divergência, nós traríamos, se prevalecer a tese da divergência, muito bem fundamentada em argumentos bastante sólidos, nós abriríamos aí um precedente muito perigoso. Quer dizer, aí nós poderíamos eventualmente prever férias e 13º salário para vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Independentemente das atividades exercidas, tanto a ideia de férias com o seu adicional, como a ideia da gratificação natalina, elas estão incorporadas como um valor trabalhista, quer dizer, universal no nosso sistema, de modo que elas não são passíveis, a meu ver, de distinção. Por outro lado, nós devemos levar em conta aí a função parlamentar como um todo, que essa é uma questão chave do próprio processo, digamos, democrático representativo, né? Assegurar a remuneração adequada. Hoje nós já temos, nas Assembleias Legislativas, sobretudo, mais até do que no Congresso Nacional, muitas verbas, né, que são concebidas a caráter de caráter indenizatório e tudo mais. A mim me parece que a adoção dessas verbas aqui, que se sabe o nome, que se sabe a finalidade, contribui até para esse objetivo de transparência. O prefeito tem outras remunerações também, outras vantagens que se incorporam à sua remuneração. Por exemplo, tem carro oficial, muitos têm residência oficial, tem segurança pela Guarda Municipal, muitos têm cartões corporativos, de maneira que imaginar que, além dessas vantagens todas inerentes ao cargo, e às vezes são necessárias mesmo para o bom desempenho da função, se deva adicionar férias e 13º salário a título de fazer uma justiça, equipará-lo aos servidores públicos, a meu ver, com devido respeito, vai um pouco além daquilo que a Constituição estritamente prescreve no que diz respeito ao regime dos prefeitos. Na minha compreensão, há uma diferença entre agentes públicos detentores de mandato eletivo, porque o mandato é contínuo. Não significa que a circunstância de não ter férias, evidentemente, significa que a pessoa continue indefinidamente. Há os períodos de folga que, quando o presidente, o governador ou o prefeito se ausentam, por exemplo, para estes períodos de folga do país, eles, inclusive, passam o exercício da presidência. Até porque quem elege a pessoa para durante aqueles 4 anos, e eu conheço muita gente que fica mesmo sem tirar férias. Elege para um mandato, no caso de vereador, é por este período. Ele fica sem nunca ter folga? Não, ele tem as folgas dele, ele diz para onde vai, e ele pode, inclusive, se ausentar querendo por antes, ou precisando, durante um período, deste afastamento para um descanso maior. E o agente público tem este agente político, com mandato, e o agente membro do poder, que tem, portanto, outro estatuto constitucional. E com o resultado deste julgamento, que ganhou a repercussão geral, todos os municípios do país deverão seguir a orientação da Suprema Corte. Como se tratam de agentes políticos, a medida também deverá ser aplicada, além de prefeitos e vice-prefeitos, aos vereadores, por exemplo. Os detalhes você vai ver a seguir. Uma decisão que garante o fim de uma controvérsia jurídica, mas que pode gerar um impacto financeiro aos cofres públicos dos municípios. A constitucionalidade do pagamento do 13º salário e do adicional de férias a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida, o que significa que a decisão deverá ser seguida como parâmetro para casos semelhantes em todo o país. Para uniformizar a orientação, o tribunal fixou a seguinte tese: o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário. Assim, os agentes políticos, entre eles prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, devem sim, como todos os outros trabalhadores, receber o 13º salário
e o adicional de férias. O que a STF disse é que não é inconstitucional você ter uma legislação local que cria esse tipo de remuneração. Então, o que eles disseram? Sim, não fere a Constituição. O STF, como órgão supremo, guardião da Constituição, garante as liberdades individuais e autonomia para que não haja desrespeito às liberdades e aos direitos dos indivíduos, eu e você como pessoa, direito à vida, direito à propriedade privada, trabalho, à saúde, mas também dos órgãos e cargos públicos. Que apesar do recurso extraordinário ter revertido a decisão anterior, você teve uma votação, eu não diria que foi apertada, mas foi quase um empate. Não precisou do voto liminar, mas o 6-4 ali não foi unânime. Certo? É algo a ser debatido. E é uma das estruturas bonitas e funcionais da democracia. O advogado de direito administrativo reconhece o possível impacto financeiro aos cofres públicos, mas adianta que a lei deve ser cumprida. Sim, vai causar um impacto nos cofres públicos, não tenha dúvida. Toda garantia que é reconhecida pela Constituição de natureza remuneratória tem um impacto nos cofres públicos, mas isso não é razão suficiente para se negar o direito. E toda vez que isso ocorre, isso efetivamente atende ao princípio da segurança jurídica e à legitimidade e efetividade dos direitos, especialmente daqueles previstos na Constituição. Antes do julgamento no plenário do Supremo, o entendimento do Tribunal de Contas em certas regiões era pela ilegalidade do pagamento dos benefícios. Alguns tribunais de justiça também consideravam inconstitucionais as normas locais. Com a decisão da Suprema Corte, a matéria ganhou o seu último capítulo. Não havia um julgamento do Supremo, com a repercussão geral, como neste caso, em que se definisse se haveria ou não o direito. E aí, como você sabe, o direito permite interpretações e essas interpretações são construídas nas diversas instâncias do Poder Judiciário, nos órgãos de controle. Então, não era incomum haver divergências sobre se haveria ou não o direito desses agentes políticos a receber isso. Então, até esse julgamento, havia essa, vamos dizer, insegurança, jurídica aí, na medida em que órgãos de controle e tribunais de justiça, e aí nós estamos falando de tribunais de justiça de todo o país, cada estado tem um tribunal de justiça, poderia evidentemente ter entendimentos divergentes sobre o tema. Isso faz parte do direito e da construção da interpretação das normas jurídicas. Grandes julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Para rever esta ou outras edições, é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.